terceiro vídeo, né, que o pessoal tem me pedido alguns movimentos de bico, tá? Eu vou trabalhar com 3 bicos básicos, que é o bico folha ou 70, né, bico 70, a numeração. O bico pitanga, nesse caso aqui é o 17, mas você tem vários pitangas, tem o pitanga 19, que aí vai de acordo com o número, ele vai aumentando de tamanho. Algumas pitangas são fechadas, abertas, mas você pode pedir pitanga 17, você vai encontrar. E o puá, os chamados puá número 2. Então eu vou fazer uma demonstração aqui desses 3 bicos, fazer uns 2 movimentos de cada um, para vocês terem uma ideia. Mas o interessante é que esses bicos ele tem outras, vamos dizer assim, versatilidades. Eles são feitos outros movimentos combinados também, tem um efeito muito bom. É interessante você que está começando que treinem bastante, porque os bicos você só vai conseguir um efeito legal, visualmente falando, com o treino. Repetir até acertar, tá? Interessante também observar com relação à textura do glacê. Quanto mais firme o glacê, mais acabado ele vai ficar o meu trabalho, mais definido o estilo do bico ele fica. Outra coisa também, trabalhe sempre com bicos de inox, tá? Existe no mercado os bicos de alumínio, mas não tem resistência, eles amassam. Então é interessante, quando você investir um dinheiro, investir em algo de qualidade, tá? Então esses bicos em inox tem uma determinada marca que é o melhor que há no mercado, mas em relação à definição do bico, do efeito que você quer, a durabilidade do bico é sem dúvida incomparável, tá? Então plástico nem pensar. Bicos de plástico que vendem aí na rua não prestam, eles não dão definição. Só em casos, vamos dizer assim, se realmente você não tiver como, mas se tiver aquele naquele momento, são raros, são poucos os que você consegue o mesmo efeito. As conchas e guirlandas, né, que são 2 movimentos bem bonitos, bem delicados, tá? Interessante você sempre trabalhar com o saco fechadinho, tá? Ó, fechar o saco para que não entre ar e trabalhar como se fosse uma pistola, assim você cansa menos a mão, principalmente se for trabalhos longos. Trabalhos curtos não tem problema não, mas trabalho longo, é bom condicionar o saco assim na mão, ó, firmar e sempre trabalhar apoiando para que você consiga não se cansar, tá bom? Então eu vou começar aqui com o bico pitanga, vamos dizer assim, né, o chamado pitanga 17, em que eu vou fazer a base desse bolo, tá? E trabalhar também umas guirlanda interrogação, tá certo? Então aqui você vê, ó, o movimento de conchinha, né, que a gente chama de concha, onde você vai pressionar levemente, formar uma camadinha, uma barriguinha e puxar, tá? Apertar, formou uma babadinha e puxar, tá? O efeito desse bico é interessante que você está consistente para que você tenha uma visibilidade melhor, tá? Como o glacê não está muito consistente, você não tem um acabamento muito legal, tá? Mas o importante é isso, é você pressionar levemente, formou um montinho, você puxar, para que ele dê esse efeito de concha. Forma e puxa, tá vendo? Você já vê que está uma definição melhor, tá? Você vai, ó, monte, puxa. E aí você vai fazendo várias conchinhas, dando um acabamento bem bonito, bem interessante ao seu bolo, tá certo? O efeito de guirlanda, ele é um efeito muito legal, muito bonito, tá? E você vai conseguir demarcando primeiro o seu bolo, tá? Você divide o seu bolo como se fosse um relógio, para que as guirlandas já tenham a mesma distância, tá certo? Então aí você vem, demarcou, você vem com o efeito zigue-zague, ó. Você vai e faz sua guirlanda, tá? Também a altura dela é interessante você sempre demarcar antes, tá? Como aqui eu não estou com essa preocupação,
muito, né, só mesmo para demonstrar. É interessante você não só demarcar aqui, como também na altura dela, vamos dizer, da curva, para que fique todos uniformes, tá? E o glacê, volto a repetir, quanto mais consistente, melhor o trabalho, tá? E aqui você vem em zigue-zague, e aí você consegue, tá, esse acabamento. Você vê que essa pitanga é mais grossa, o glacê é mais mole, então ela acaba saindo mais glacê do que o interessante fosse. Então é bom você utilizar um bico menor, um pitanga menor. Aquele anterior estava com gramatura, por isso que eu troquei, para que você tenha um efeito desse, tá certo? Um outro que a gente trabalha muito, né, para fazer os poás, tá, é o perlê, número 1, número 2, dependendo do tipo de trabalho que você quer. Então você vai fazer os poazinhos com perlê, tá? Ou triângulos de poá, fica muito delicado. Eu já fiz até um bolo aqui mostrando a vocês, tá? Então aqui você vai, ó, espalhar por todo o seu bolo, tá? O interessante é intercalar eles, espaçar eles, dar um espaçamento bom entre eles, para não ficar muito juntinho. É interessante você dar um espaço maiores, vamos dizer. E o que vai interferir na formação da bolinha, no caso do poá, é a consistência do glacê, né? Quanto mais grosso, mais pontudo ele sai. Se é um glacê mais maleável, nesse caso do poá, é interessante um glacê mais maleável, para que você tenha, vamos dizer assim, um acabamento dos poá, das bolinhas mais definidas, mais redondas. Nos outros trabalhos é interessante o glacê mais firme, para que você consiga, tá, melhor definição dos bicos, tá? Então vamos dizer assim, firme, mas é interessante você, como a gente viu no bolo aqui, ó, fazer cordões. E aí você trabalha 2 bicos, faz 2 cordões com o seu perlê e atinge. Você vem com um pitanga menorzinho, fazer um babadinho embaixo, combinar esses trabalhos. Isso aí só com treino, só com vendo modelos. Então você começa a imaginar. São infinitos trabalhos que você consegue fazer com o poá. Também, que é aquele movimento assim na filipino, né? Na verdade, cada um dá um nome diferente. Eu chamo caminho grego, outros filipinos. E aí você dá esse efeito no bolo, tá? A diferença desse caminho para o caminho sem fim é que o caminho sem fim você vai deixar pressionar e deixar o glacê fluir normalmente. Você só vai conduzir o bico. Então a forma, o modelo, como é que vai permanecer, cair, como o nome já diz, é sem fim. Você que vai dando essa, vamos dizer assim, só a direção, mas a forma que vai desenvolver é diferente do gregoriano. O gregoriano você é mais direcionado, vamos dizer assim, ou filipino. Então, interessante para caminho sem fim é o perlê número 1, que dá um acabamento mais fino, mais delicado, tá? Então você fazendo esse movimento, deixando cair, você consegue esse efeito, tá, do caminho sem fim. Tá? E o outro bico que eu vou fazer aqui com vocês é o chamado bico folha, ou bico 70, tá? Ele é ótimo para dar acabamento em base de bolo também, fazendo as folhas. Você vai fechar todo o seu bolo com esse bico, dando um efeito muito bonito. Também poderia ser o babado, né? Nas laterais, em cima, ó. Você vê que ele dá um acabamento muito delicado para a menina, tá? Você consegue esse efeito de babado e retoma o seu trabalho, tá? Aqui o efeito de babado, tá? Também pode ser a folha, né? Fazer folha com ele,
tá? Folhas largas, folha grande. E aí você enfeita todo o seu bolo com folha, tá? Então assim das guirlandas só para efeito de demonstração. Como eu já falei, zigue-zague até o final, tá? As interrogações você vai fazer como se fosse uma interrogação mesmo, tá? Seguindo o sentido de uma interrogação, e aí terminou uma, começa a outra. Passa com a cabeça, vamos dizer assim, da interrogação em cima da ponta da outra, da cauda. E aí você vai fazer interrogações aqui, tá? Formou, interrogação. E aí você dá um acabamento nas laterais, em cima. Ou você pode também fazer as interrogações invertidas, tá? Ó, o movimento de interrogação invertido, ó. Ou fazer uma invertida e a outra não. Dá um efeito muito bonito também. Então, e aí a criatividade vai saindo, vai fluindo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desses vídeos, né, de bico, tá? São bicos básicos, clássicos, mas bem interessantes, que você vai conseguir efeitos muito, muito bons. Eu queria agradecer a vocês, ao carinho, o pessoal tem demonstrado através da comunidade, o pessoal de Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Paraná, lá de Marialva do Paraná, o amigo Robson, tem um carinho muito grande, que são pessoas que sempre estão questionando, perguntando, e na medida do possível, né, a gente vai respondendo e atendendo, tá? Então a pretensão desses vídeos é para pessoas que estão começando mesmo, tá? Não são aulas assim, mas são trocas de experiência que eu, pela minha vivência também, das dificuldades, que eu sei que tem lugares que não tem cursos com facilidade. No caso aqui a gente tem bastante curso, né? Eu quero também agradecer o pessoal daqui de Salvador, do Bazar do Walter, que eu já fiz vários cursos lá, tem uma equipe que eu tenho muito carinho por eles também. A todos, tá? E acessem e se tornem membros da minha comunidade, o Mundo da Confeitaria. Valeu e espero sucesso de vocês nos seus trabalhos, e que essa pequena contribuição tenha ajudado a vocês.